Um minutinho, pessoal. Só, até agora, alguma dúvida do que nós conversamos? Alguém quer perguntar alguma coisa antes que eu compartilhe aqui? Não? Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Tudo certo, Lu. O tio quer perguntar, tio? Não? Não. Então, vamos lá. Bom, quando nós falamos, então, do centro laríngeo, é o centro que está situado, né, na região da garganta e relaciona-se aí com os fenômenos vocais e esse centro de força em desenvolvimento, em funcionamento, ele vai propiciar a psicofonia no médium que está em desenvolvimento mediúnico, né? E aqui também se fala da clareaudiência, e relaciona-se também com o plexo cervical, glândula tireoide e paratireoide, tá? Bom, é um centro de força que também ele passa e recebe uma influência do chakra cardíaco, tá? Muitas pessoas com alguma aflição de ordem emocional também, né, lá no cardíaco, também sofre o impacto do desequilíbrio do cardíaco no laríngeo. É por isso que, em algumas situações de desequilíbrio emocional, tem pessoas que travam, né? Inflama a garganta, não consegue falar, como se tivesse travado mesmo, né? E aí é porque realmente esse centro de força ele está sendo ativado. O médium em desenvolvimento, e às vezes lá dentro da câmara de passe, ou recebendo o passe, se eu sou um médium, quais podem ser os sintomas, né? Língua dormente, saliva grossa ou excessiva, dormência nos lábios ou em todo o aparelho fonador. E o Chico Xavier falava que dava um trem na garganta. Então, na hora que você for tomar o passe, se deu trem na garganta, quer dizer que é o chakra laríngeo aí que está recebendo a carga energética e eu estou percebendo. Por que é importante? Eu tenho trazido muito isso, médium em desenvolvimento, ou lá na reunião mediúnica, ou no passe, eu posso ter essas percepções. Porque é comum, tanto no desenvolvimento mediúnico, quanto depois do passe, de repente a pessoa fala assim, nossa, na hora que eu estava aplicando o passe, ou na hora que eu estava na reunião mediúnica, né, eu senti a minha língua dormente, eu senti como se estivessem me sufocando. O que é isso? Né? Na verdade, isso é um centro de força em atividade. Né? Então, por muito tempo, é tão interessante que, às vezes, o tempo ele vai explicando. Né? Por muito tempo, em treinamento, em formação, né, de médiums, eu ouvia essas questões e nem sempre eu associava ao centro de força. Né? E aí a pessoa, mas eu senti a língua dormente, o que é? Eu falava, olha, pode ser muita coisa, pode não ser nada. E é verdade, porque até a gente entender, né, o que é esse sintoma, a pessoa precisa relatar isso continuamente, passar essa informação com frequência, até para que a gente perceba que quando a gente fala de uma unidade de desenvolvimento mediúnico, eu criei um termo que não existe, assim, eu não ouço ele em lugar nenhum, mas eu chamo de fundo mediúnico. Qual que é o meu conceito de fundo mediúnico? Né? É o sintoma da mediunidade, na verdade. Né? Então, é aquilo que eu sinto que não é do espírito necessariamente,
mas é do meu próprio perispírito se adaptando, né, ao ambiente, à psicosfera da casa espírita, se adaptando às vibrações da câmara de passe, percebendo a aproximação dos espíritos superiores, e isso pode me trazer alguns sintomas, né? Isso não quer dizer que eu tenho incorporado, porque às vezes tem pessoas que estão sentindo a língua dormente, vai achar que está incorporando, não necessariamente, né? Na verdade, é o centro de força que está ali em funcionamento, irradiando a energia que ele está trabalhando, e isso pode me alterar as percepções, tá? Então, o transe mediúnico, o que ele é? Ele é a intensificação dessas percepções, do alinhamento, do funcionamento dos centros de força, que pode, né, conforme o meu nível de concentração, propiciar um semidesdobramento e aí um rebaixamento ainda superficial da minha consciência, e aí eu entro em sintonia com os espíritos. Isso vai me trazer sensações físicas. Para quem está na reunião mediúnica, para quem está na câmara de passe, dependendo do nível de envolvimento. Então, são sintomas, são percepções que a gente pode considerar que são comuns, né? As pessoas que trazem problemas de saúde relacionados a essa região, né? Um linfoma de Hodgkin, por exemplo, é um tipo de tumor lá na região da garganta, é uma inflamação nessa região, eu vou sempre mentalizar o chakra, o centro de força laríngeo. Mas e se eu não souber? A gente sempre vai lembrar que o centro de força coronário, ele é responsável por distribuir o fluido magnético, a energia do plano espiritual, para onde houver necessidade. Então, sabendo ou não, né, a imposição de mãos ela vai ajudar. E aí nós temos o centro de força cardíaco, né? O centro de força cardíaco ele é muito conhecido como o centro das emoções, regula as emoções, os sentimentos, e a nível já de interação com o funcionamento do nosso corpo físico, logicamente atua sobre o coração e o funcionamento da circulação sanguínea. Então, alguns chamam de centro do peito, o coronário catalisa e distribui a energia para os órgãos, né, transformando em energia e condensando a partir dessa secreção para todo o corpo, né? E aí ele é estimulado pela liberação de hormônios na corrente sanguínea. O centro de força cardíaco, em resumo, ele cuida das nossas emoções, né? Ele catalisa os nossos estados emocionais. Por isso que, quando nós falamos, né, e a gente vai ler em vários lugares a questão de doenças das mais diversas, principalmente as crônicas, as doenças crônicas, muitas das doenças crônicas, quando a gente... aquele livro que eu falo para vocês, né, Equilíbrio Mente-Corpo, do Goleman, o que ele vai trazer, que é o que a ciência já fala e nós já sabemos. Quando eu me desequilibro emocionalmente, e eu estou falando do centro de força cardíaco, eu enfraqueço o funcionamento do meu sistema imunológico, né? E aí existe uma forte tendência a adoecer. Então, o centro cardíaco ele vai compartilhar o seu desequilíbrio com outros centros de força, e aonde eu tiver, né, tendências, né, a doenças específicas, e aí muitas vezes crônicas. Por que crônica? Porque muitas vezes uma doença crônica tem a origem em estados emocionais crônicos, mágoa, raiva, ódio, culpa, né? E isso eu venho arrastando ao longo do tempo, né? Isso é sinal de inferioridade? Não. Isso está muito relacionado à capacidade que nós temos de enfrentar as coisas. Há pessoas, por exemplo, que passaram uma vida inteira, né, lá na infância, começou lá na infância, sendo o culpado por tudo.
os irmãos erravam, ele era culpado, o pai bebia, ele era o culpado, a mãe errava, ele era o culpado, ele na escola era o culpado, e ele era um adolescente que não se desenvolveu, que tinha dificuldades, era culpado, virou um adulto com medo de errar, com conflitos, e tudo que dava errado, esse adulto se achava culpado. E aí, esse adulto, ele traz um estado emocional crônico e, consequentemente, ele vai adoecer, né? Ele vai adoecer, ele pode trazer para si alguma doença crônica, né? E aí das mais diversas. Isso também é lógico, tem as questões de hereditariedade, tem as questões de cuidado, autocuidado com a saúde, né? Porém, os estados emocionais, eles trazem essa influência. Então, por isso que o centro cardíaco, ele é um dos mais importantes centros de força que nós temos. Então, em primeiro lugar é o coronário e talvez em segundo lugar nós podemos considerar o cardíaco, porque ele é o centro das emoções. E as emoções em desequilíbrio é isso que traz o Goleman com as pesquisas e os cientistas desse trabalho dele vão dizer isso categoricamente, né? O estado emocional complica o meu estado de saúde e vai propiciar aí estados de a condição da doença, né? O plano espiritual, o que faz quando a gente reencarna? Quando a gente for olhar as obras do André Luiz, a gente sempre vai perceber que nos processos reencarnatórios, os espíritos dizem assim, nós nos preocupamos com a hereditariedade ou as questões relacionadas a tendências. Por quê? Porque nós somos herdeiros de tendências, né? Então, se lá no passado, vidas passadas, né, eu cometi determinadas falhas que foram ficando gravadas no meu perispírito, eu reencarno com tendência. Isso que os espíritas às vezes entendem errado. Não é porque eu venho com um problema de fígado que na vida passada eu era um alcoólatra. Na verdade, eu tenho tendências a ter determinadas doenças. Isso pelo histórico reencarnatório que eu tenho. Eu posso desenvolver como posso não desenvolver. Isso vai depender de como eu cuido do meu corpo, de como eu cuido das minhas emoções, de como eu cuido do meu plano reencarnatório. Então, é por isso a importância da gente cuidar bem dessa questão do cuidado com os nossos centros de força. Quando a gente fala no médium, ou em desenvolvimento, ou em atuação na prática mediúnica, o que ele pode sentir durante a reunião? Ataque cardíaco, pressão no peito. Já recebi espírito infartando, replicando a cena do infarto, né? É uma coisa complicada. Então, sente a pressão no peito, respiração profunda e rápida, falta de ar. Já recebi várias vezes espírito, não foi mais de uma vez espírito, que ele está como se estivesse dormindo. Aí, de repente, ele escuta, isso é horrível, gente, eu vou compartilhar para vocês essas histórias. De repente, escuta assim, bater, tum, tum, tum. Aí, o que era aquilo? Era areia caindo em cima do... Areia, terra, né? Caindo em cima do caixão, né? E aí ele acorda, ele fala, ué, mas estão me enterrando. Aí começa, né? Toda a perturbação. E aí vai faltando ar, e aí começa a perceber um monte de coisa. E aí são as sensações físicas, né? Então vem essa sensação no lado positivo de doação fluídica, tá? E aí tem uma história muito, 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 muito legal sobre isso. Uma vez eu participei de um grupo de desenvolvimento mediúnico. Eu me lembro de um espírito, vou falar de duas pessoas, duas situações, o espírito e a trabalhadora. Nós temos uma trabalhadora na casa espírita, que é aquela pessoa que sempre tem aí nos grupos, que acha que é uma porta, que não fala, que não sente nada, não percebe nada, não doa nada, não faz nada. E a gente cansa de dizer para essas pessoas que têm um papel importante na sustentação do trabalho, auxiliam. E essa nossa amiga era uma pessoa muito amável, uma pessoa muito, muito, muito agradável, muito querida por todos, né? E ela tinha uma vibração maravilhosa, todo mundo gostava dela. Isso é o suficiente para muita coisa numa reunião mediúnica. E aí, o que aconteceu? Veio um espírito que ele não acreditava que ele estava desencarnado de jeito nenhum.
E aí tinha um doutrinador, um esclarecedor muito experiente, uma pessoa muito dedicada, e ele explicava de todas as formas possíveis e ele não admitia. Não, eu não estou, você está mentindo, você está me enganando, não sei o quê, não sei o quê. E isso foi 20 minutos de diálogo, tá, gente? 20 minutos, daí para mais. Até chegar um momento que o esclarecedor não tinha mais recursos. E aí, o Espírito falou assim, não, se você está falando que eu estou em outra dimensão, aí o Espírito falou assim, então você vai provar para mim agora que eu estou em outra dimensão. O Espírito estava totalmente ligado à materialidade, né, achando que estava falando com alguém que estava encarnado, né? E lógico que estava o esclarecedor, mas não entendendo que ele estava já numa outra realidade. E ele falou, então você vai me provar que eu estou desencarnado. E aí, esse esclarecedor olhou, deu uma olhada no grupo, tipo assim, agora, como que eu vou provar? E aí ficou um silêncio total na sala. Essa nossa amiga estava do lado do médium, do espírito, e ela, com a mão, né, aproximou a mão na região do cardíaco sem tocar. E sabe o que aconteceu nessa hora? Porque aí eu tive a oportunidade de ver. Na hora que ela aproximou a mão do cardíaco, do espírito, esse espírito ele foi como se tivesse sido teletransportado para o mundo espiritual, para ele ver aonde ele estava. Ele entrou na dimensão que ele deveria estar. Porque nem no centro espírita ele não estava, não sei se vocês sabem disso. Às vezes o espírito está se comunicando, mas ele não está no centro espírita, ele está lá no cemitério. Por isso que ele está se vendo lá. O que ele está fazendo é uma ponte, né? Uma ligação mental que o grupo mediúnico consegue trazê-lo, mas através da mente, através do pensamento. E nesse momento, o espírito ele é lançado na dimensão espiritual. Ele é lançado no trabalho da casa espírita. E ele vê o ambiente em que ele está. E aí, na hora que ele vê aonde ele estava, era um lugar maravilhoso, né? A estrutura do trabalho da espiritualidade, eu acho que esse é o melhor caminho, você mostrar que existe um mundo maravilhoso que é o mundo espiritual, e não mostrar o cemitério com os bichos comendo. Na hora que ele viu onde ele estava, ele desabou a chorar. Porque ele ficou emocionado com a carga magnética dessa pessoa, dessa trabalhadora, transportou ele, tirou ele da região onde ele estava. Olha isso, gente. E aí ele teve noção de onde realmente ele estava agora, que era junto com a espiritualidade na casa espírita. E ele se deu conta que aquilo foi um resgate. Foi um resgate. Uma imposição de mãos de uma prece resgatou o espírito de uma região umbralina. E aí ele agradeceu e pediu desculpas por ter sido tão ignorante e não ter percebido o auxílio que ele estava recebendo. Então, quando nós estamos lá na Câmara de Passe, doando as nossas energias para alguém que está visivelmente em desequilíbrio, nós podemos impor as mãos somente no cardíaco. Somente no cardíaco nós conseguimos fazer muitas coisas. Coronário cardíaco, nós criamos uma corrente de vibrações ali, em que nós podemos tirar amarras, pesos, angústias de quem está sentado na nossa frente. Então, essa vibração de amor, não há técnica que faça isso. É uma doação de amor. Amor. E isso é só a boa vontade, né, em estar a serviço de Jesus é que pode fazer isso acontecer. Não adianta você falar, eu vou aplicar um dispersivo, longitudinal, um diagonal. Isso não vira nada se você não estiver com as melhores vibrações, com interesse, com o desejo de ajudar. Isso é melhor do que, manda aprender, mostra
o cemitério, mostra ele com os bichos comendo. Isso não vai ajudar. Então, para todo mundo, é encarnado, é desencarnado, tem aflição, nós precisamos mentalizar o centro de força cardíaco, recebendo as vibrações mais superiores possíveis, porque isso traz um equilíbrio a nível perispiritual para o indivíduo. Ele se sentindo aliviado, ele consegue pensar melhor. Eu vou fazer uma pausa aqui para vocês comentarem. Luciano, então, e no caso da pessoa que está sob sedação no hospital, por exemplo, né? Uhum. Vamos lá. Como que... Então, como que eu entendo hoje, né? O corpo da pessoa está ali, mas o espírito não necessariamente, porque ela está em completa sedação, e no caso que, por exemplo, que eu estou vivendo agora, a mãe da minha melhor amiga, fazem 18, 19, 20 dias, sei lá mais, que ela está hospitalizada. E eu vejo coisas, eu sinto muito, sabe? E aí você falou umas coisas aí agora que eu, hoje mesmo, tive essa experiência. E eu queria saber como é que funciona, nesse caso, assim, da pessoa em completa sedação. Tá, então vamos pensar o seguinte. Minimamente, uma pessoa que está dormindo, ou está em coma, ou está coma induzido, ou em coma, né, natural, né, por conta de um trauma, alguma situação, o corpo físico está ligado ao perispírito, né, por aquilo que a gente chama lá de cordão de prata. Existe uma ligação magnética ainda, né, entre o físico e o espiritual. Então, quando a gente tem alguém nessa situação, se eu mentalizar ou puder aplicar o passe na região do coronário, existe uma ligação direta com o perispírito, entre o corpo físico e o espiritual, né? Então, você simplesmente fazendo a imposição das mãos na região do coronário, mentalizando as energias ali, isso transita nesse cordão de prata, né? E essa energia que eu estou doando lá, ela vai atingir o corpo perispiritual, vai atingir o perispírito da pessoa, que, em algumas situações, vai estar literalmente acoplado ao corpo físico ou semi-desdobrado do lado do corpo físico. Isso é a grande maioria dos casos. Às vezes a gente acha que a pessoa que está em coma, ela sai do corpo, aquelas histórias de experiência de quase mortes, não é a maioria dos casos, né? Então, a gente vai perceber que ou vai estar ali ainda, né, muito próximo ao corpo físico, ou vai estar por ali muito ainda ligado, né, àquele espaço, né? Ou pode estar já bem desdobrado já no plano espiritual, alinhando com a espiritualidade, se agora é a hora ou se ainda não é a hora, né? Enquanto isso, aonde você fazendo a imposição de mãos, o perispírito é atingido, né? Ah, mas e aí? Vamos analisar os casos. Se essa pessoa em coma está para desencarnar, essa vibração do passe, ela pode ajudar, né? Se for para o desencarne, ela vai ajudar no desenlace, né? Se não é para o desencarne, essa energia ela serve para a manutenção do corpo e o equilíbrio do perispírito. Tá? Então, de alguma forma, essa energia magnética ela vai fazer o seu papel. Certo? Sim. No meu caso, eu não tenho acesso, né? Porque eu não sou, não posso fazer visita. Isso. Então, hoje, no caso, eles foram em família visitá-la. Então, eu me conectei com a minha amiga no mesmo horário. Isso. Era incrível, foi muito incrível. Parecia que eu estava lá. É isso mesmo. Uhum. E aí, assim,
Se o espírito estiver ali do lado, estiver próximo, estiver longe, independente de onde ele estiver, né, vai receber essas vibrações, né? Por quê? Porque a ligação é mente a mente, pensamento a pensamento, né? Então, nós estamos ligados, na verdade, com o espírito. Se eu estou mentalizando a pessoa que está em coma, eu estou em ligação com o corpo mental dela. O que nós somos? Perispírito, corpo mental e corpo físico. O corpo mental, que é o núcleo lá do perispírito, a sede, isso vai estar um pouco distante, né? Vai estar desdobrado. E é com isso que eu estou ligado com a mente do espírito, né? E aí eu impondo a mão ali no físico, na pessoa, né? É uma forma de eu direcionar o meu pensamento. Mas a pessoa, o espírito acaba recebendo da mesma forma, tá? Porque está ligado, né? Sim. Porque, no fundo, é bem isso, né? O meu pensamento também vai acabar plasmando isso, não necessariamente no meu físico, né? Mas nessa energia, nessa intenção. É isso. Uhum. É interessante o livro acho que é o Mãos de Luz traz algumas ilustrações assim, em que você vai ver, né, o espírito em tratamento, mas com cordão de prata, né? Então, ele está encarnado lá e a espiritualidade está fazendo o trabalho. Os encarnados que estão vibrando para essa pessoa, estão irradiando pensamento, estão colaborando com o trabalho da espiritualidade, porque essa energia vai chegar, né? Vai chegar para o espírito da mesma maneira, né? Uma outra, eu acho que eu já falei dessa Lu, como é experiência. que é o nome Oi. do livro? A Mão de Luz, Ah, Mão de Luz. a Bárbara Brennan. É daquela relação que ele passou no outro dia, lembra, João? Isso. Então, eu me lembro eu acho que já comentei com vocês o caso de um senhor que a gente ia fazer prece na casa dele, né? E ele não desencarnava. Então, aquela energia que a gente trabalhava ali, porque ele tinha medo de desencarnar, porque os obsessores estavam na beira do leito, na beira da cama dele, no quarto, estavam esperando ele desencarnar. E os espíritos superiores estavam também lá. E aí eu perguntava assim, o que vai ser na hora que esse senhor desencarnar? E aí os espíritos falavam assim, vai ser a vibração que ele dirigir que vai ajudá-lo ou não. Então, de um lado, estavam lá os obsessores em cima, esperando ele desencarnar, era visível. E ele escondido dentro do corpo físico. O corpo, uma respiração ofegante que você escutava de qualquer cômodo da casa, horrível. Né? E os espíritos superiores ali tentando fazer o desligamento dele. Né? Então, e aí a gente fala, mas como é que fica isso? Né? Então, vai depender da vibração desse indivíduo, como ele conseguir desencarnar. Se ele tiver com o seu padrão elevado, se ele conseguir, né, melhorar o padrão vibratório, ele consegue ser auxiliado pela espiritualidade. Se não, ele não consegue perceber o auxílio da espiritualidade e se vincula novamente aos obsessores. Né? Então, geralmente, é esse o caminho. Né? Por isso que, nesse momento, é muito importante que nós estejamos em prece, né? Sim. Porque a gente faz esse canal. Mas é interessante isso, né? Porque me dá uma sensação de que essa pessoa, por exemplo, né? Ele só consegue enxergar os obsessores. Não consegue enxergar os espíritos de luz que estão ali auxiliando, né? É uma coisa muito... É incrível isso. Padrão vibratório. E se a gente for olhar na nossa vida, não é diferente, né? Tem gente que está com a cabeça ali no mal, em fazer coisas erradas, e aí tá a mãe, tá o pai, tá o fulano, tá o Júpiter, fulano, não faz isso, não segue. O Júpiter viveu isso a vida inteira, né, Júpiter? Não segue esse caminho, não ouve a orientação superior. E aí vai para as trevas, e aí as histórias que nós conhecemos. Sim. Se nós olharmos friamente os livros, né, essas referências de livros espíritas, e compararmos com o que é a vida aqui, não é nada fantasioso.
É ilustrado só, mas a verdade é que é a mesma coisa. Né? O indivíduo está fazendo escolha errada aqui, ele vai se dar, não adianta, ele vai se dar mal. Né? Ele não vai ter paz. No plano espiritual não é diferente. Né? Então, dúvidas? O André Luiz, eu não lembro qual é o livro, que ele relata o desencarne de Dimas. Ele explica bem isso daí, não dessa maneira de obsessor e espírito superior, mas dos familiares e amigos que estão ali em volta, que atrapalha o desligamento, né? Sim. Tem até um filminho que é parte do que chama Desencarne de Dimas, que mostra o espírito soltando, se formando em cima do corpo igualzinho, e o pessoal ali, né, a espiritualidade toda cuidando dele, quase que implorando para o pessoal sair de perto para poder ser um negócio mais natural, né? Sim. A gente vai ver isso em Obreiros da Vida Eterna, né? E também tem os livros não sei se é da Vera Lúcia Mariceca de Carvalho, não lembro, do Luiz Sérgio, né? O espírito Luiz Sérgio, que tem aí, é um romanceado também, que fala dessas situações de desencarne, que são bem interessantes. Então, a gente vê o papel aí do centro de força, toda essa atuação a nível de pensamento, né? Podemos seguir? Tá bom. E nós temos o centro de força esplênico na região do baço, né? E aí o centro de força ligado, também chamado de plexo solar, ligado ao sistema imunológico, ele não está ligado a uma glândula necessariamente, e ele é um centro de força muito relacionado à distribuição e absorção de energia do ambiente. Tá? Então, o ambiente em que eu estou, ele é um centro de força que ele vai absorver as energias do ambiente. Tá? No processo mediúnico, esse centro de força, o que ele vai trazer? Mal-estar na barriga, tremor e arrepios, pernas enfraquecidas e doloridas. Tá? Esse plexo corresponde ao centro de doação de energia. É o comum, né? O médium, por exemplo, até porque o esplênico trabalha muito próximo do gástrico, então um trabalho muito intenso, aprofundado de doação de energia, passe, cirurgia mediúnica, cirurgia espiritual e tal. Reunião mediúnica mais densa, o médium sinta muita fome depois do trabalho mediúnico. Tá? E esse centro de força é visado por entidades vampirizadoras que, através desse centro de força, sugam as energias. Tá? Então, ele é um centro de força utilizado pelos espíritos mais inferiores. Né? E aí tem alguns estudos, algumas referências que vão dizer que é o esplênico e o centro de força humeral, que ele é pouco estudado, pouco citado. O humeral fica na região das costas, né? E são dois centros de força que são muito utilizados pelos espíritos. Dizem, né, as referências, que o centro de força humeral ele vai concentrar energias tanto do frontal, do laríngeo e do cardíaco, ele recebe vibrações desses centros de força, e aí, em desequilíbrio, ele catalisa essas energias em desequilíbrio e alimenta, serve de alimento, né, de busca aí de espíritos inferiores, obsessores,
obsessores a nível mental, né? Obsessores que vão trabalhar principalmente o coronário frontal do obsediado, ou seja, espíritos mistificadores, espíritos fascinadores, espíritos subjugadores que vão trabalhar o mental do obsediado. E o esplênico, né, ele é mais comum doador de energia para espíritos vampirizadores, que são os espíritos ligados ao desequilíbrio desses centros de força que estão mais perto, gástrico, o próprio esplênico e o genésico, né? Então, são centros de força mais materializados de espíritos que possuem vícios, né? Desencarnaram com vícios materiais muito fortes. O alcoolismo, a drogadição, a alimentação, o sexo. Então, esse tipo de espírito, eles se aproximam e aproveitam mais as energias transitadas ali nesse centro de força. Tá? E aí nós temos o gástrico, né? O gástrico, ele está responsável aí pelo trabalho, né? Dos fluidos, né? Dos processos digestivos, da organização física. Então, 1 centímetro acima do umbigo, ele trabalha ali no sistema do aparelho digestivo, pâncreas, sistema urinário. Então, o centro gástrico, ele é um centro também bastante importante, né? Aquilo que comemos influencia no funcionamento desse centro de força, tá? A nossa educação alimentar, né, influi, e aí o médium em desenvolvimento, nesse centro de força, ele pode ter sintomas como enjoo ou náusea, dores, gases, quenturas, friar, ele pode sentir aí sensações diversas, né? E aí nós temos também o genésico, que é o centro do baixo ventre, né? Trabalha as energias do sexo, e aí estão os órgãos, né? Testículos e ovários, os órgãos responsáveis pela reprodução, tá? E aí, esse centro de força, no trabalho mediúnico, em desenvolvimento mediúnico, dos mais diversos, né? O médium ele pode sentir dores, ele pode sentir dores ou mal-estar nessas regiões, porém é mais difícil ele perceber. Abaixo do gástrico, as vibrações nos centros de forças inferiores, elas são mais difíceis de serem percebidas. A não ser quando nós temos o caso de um espírito que desencarnou e tinha alguma lesão, alguma questão muito específica nessa região. O espírito desencarna com um câncer de útero, de ovário, um câncer específico, né, em região genésica, ou algum acidente, alguma situação em que ele desencarna e lesa essa região do corpo físico, ele traz essas impressões na reunião mediúnica. Também existe, né, o básico, que nem todos falam desse centro de força, mas também um centro de força que se transitam aí energias são mais densas, age sobre o sexo, distribui essa força primária, base da coluna vertebral, raiz de glândulas suprarrenais, absorção de Kundalini, uma energia poderosa que nós temos, né? É um centro de força que, quando em equilíbrio, ele ativa as energias de funcionalidade do nosso corpo físico, né? Em desequilíbrio, ele vai sobrecarregar, né? Então, aqui nós falamos rapidamente, né, sobre os principais centros de força. E aí, quando a gente fala do trabalho na câmara de passe, o que nós vamos perceber? Técnica, prática, lá dentro da câmara de passe. Cada centro espírita, isso já tinha me perguntado anteriormente, cada centro espírita tem uma prática diferente com relação ao passe.
Então, muda, às vezes, a técnica, né? Então, uma casa espírita vai ter posição de mãos, a outra vai ter o passe de marca, a outra vai... E aí vai ter várias formas de se trabalhar essa questão do passe, né? Isso não vai influir necessariamente no trabalho que se deve fazer com relação ao centro de força. Então, se a pessoa precisar receber uma energia revigorante no seu centro de força cardíaco, independente de como for o trabalho, isso vai acontecer, tá? E por que é importante a gente falar isso? Para que a gente não crie condicionamentos ao trabalho de passe, né? Para o trabalho funcionar, tem que ser assim, as cadeiras têm que estar assim, o grupo tem que ser assim. O trabalho da espiritualidade acontece de qualquer maneira, né? E aí nós somos colaboradores, nós somos facilitadores desse processo. Então, da mesma maneira como que nós vimos aqui, o papel dos centros de força, como que eles funcionam, é importante a nossa atenção enquanto passistas. Se eu for trabalhar na câmara de passe, se eu for trabalhar aplicando passe, eu preciso ter essa atenção com os meus centros de força, né? Então, com relação ao coronário, por exemplo, eu preciso cuidar da meditação, da prece, o equilíbrio da mente. Eu preciso estar bem, né, com relação à minha capacidade de equilíbrio mental, para que eu consiga me concentrar durante o trabalho mediúnico, durante o trabalho do passe. Se eu não estou com o coronário frontal em equilíbrio, eu não consigo me concentrar. E aí, ali, ele senta na minha frente para aplicar o passe, eu não consigo pensar em nada, nem fazer uma prece, né? Mas e aí? Ela vai ser auxiliada? Vai por mérito, pelo trabalho da espiritualidade e merecimento que ela tenha. Mas eu vou estar atrapalhando a espiritualidade, essa é a questão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Assim como o laríngeo e o cardíaco, as questões emocionais. Eu preciso cuidar das questões emocionais. Mas eu tenho um diagnóstico de depressão. Como é que fica, né? Bom, se eu tenho um diagnóstico de depressão, mas eu estou cuidando, eu estou tratando, eu tenho uma fibromialgia, estávamos falando de dor no começo, eu estou cuidando, nada impede de eu ser um instrumento da espiritualidade. Então, sempre quando nós falamos de estado emocional, estado de saúde, a nossa atenção precisa ser, eu estou me cuidando, eu estou cuidando deste problema, né? Se eu estiver cuidando, não há problema trabalhar. Se eu não estiver cuidando, é uma probabilidade muito grande de eu estar piorando ao longo do tempo, por falta de autocuidado mesmo, né? Então, se eu tenho uma dor, se eu tenho um problema, seja psíquico, e não estou cuidando, a tendência é ele piorar, né? A ponto de me impedir de trabalhar, né? Então, se eu estiver cuidando, eu posso continuar trabalhando com 50, com 90, com 100 anos, com 30, dependendo da minha idade, independente de qualquer coisa, desde que eu esteja cuidando, né? E aí, o mesmo vai servir para os centros de força inferiores, né? O cuidado com a alimentação. Mas ele fala que para aplicar passe eu não posso comer carne. Posso ou não posso? Essa é uma escolha individual. O que eu preciso é ter equilíbrio em tudo que eu faço, né? Luciano, mas eu fumo. No final de semana eu bebo. Mas tudo vai depender de como eu trato essas questões todas na minha vida. Se eu trabalho tudo isso de maneira extremamente equilibrada, e não, o ideal seria evitar, né? Não consigo evitar, não consigo cortar, mas eu consigo educar, eu consigo diminuir ao máximo, ok, eu estou me esforçando, né? Porque enquanto um está se esforçando para parar de beber, o outro está se esforçando para parar de mentir, o outro está se esforçando para parar de roubar, o outro está se esforçando para parar de trair. Então, não dá para ninguém julgar ninguém, porque a verdade é, se passar uma régua, não sobra ninguém, né?
a régua do preparado para o trabalho verdadeiramente, não sobra absolutamente ninguém. Então, essa é a verdade. Então, na Casa Espírita, a gente queria essas coisas. Você viu? Eu fui lá no shopping sábado, eu vi o Júpiter lá com uma torre de cerveja. Problema dele. Né? Problema dele. Eu vi a Tânia comendo um negócio lá que faz mal para a saúde, ela não pode comer, problema dela. Né? Agora, qual o esforço? Alguém está vendo o esforço, né, que a pessoa tem também para que seja uma pessoa melhor, para que erre menos, para que complique menos a vida das outras pessoas? Né? Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter. E, um outro ponto, né, quando a gente conversa com o público na Casa Espírita, e deixar claro isso também, para eu não achar que a Maria do Carmo é a Madre Teresa reencarnada, que ela não erra, ela fala baixo, ela tem classe, ela faz isso, faz aquilo, é perfeita. E não é. Então, nós não podemos nos colocar no pedestal, quando nós estamos falando, quando estamos trabalhando, quando estamos servindo, né? Porque nós estamos na mesma condição que os nossos assistidos. A mesma condição espiritual. A diferença é que, nesse momento, nós tivemos tempo de tomar banho, de ler alguma coisa e servir. Tomar o banho espiritual. Né? E o outro não conseguiu. O outro perdeu o emprego, caiu na bebedeira, está na rua e está tentando se reerguer. E amanhã, se eu perder o emprego e perder tudo, eu não sei se eu vou ter estrutura. Então, é isso. A diferença é que hoje nós estamos conseguindo. Por isso que no Livro dos Espíritos, o Kardec falava assim, tem uma pergunta assim, por que um homem que era, né, em outras palavras é isso, a pessoa que era extremamente boa, tudo isso, de repente comete um erro, faz uma coisa que, né, não é possível que o Pedro fez tal coisa. Né? E aí pergunta, acho que na Revista Espírita tem isso, por que fez isso? E aí o Kardec comenta isso. Não, o Pedro fez isso, o indivíduo fez isso, porque o tempo inteiro ele estava tentando superar suas más tendências. E naquele momento não conseguiu. É isso. Então nós estamos tentando. Pode vir o momento em que, diante de uma situação qualquer, a gente não consiga. A gente precisa ter muito claro isso. Né? Porque senão a gente fala, eu nunca vou sentir, eu nunca vou errar, nunca, porque eu estou conseguindo, porque eu aprendi. Isso é um vento que bate na gente e a gente é para mudar de ideia. Se a gente não estiver em equilíbrio. Né? E a gente não está equilibrado sempre. Então, tem horas que está bem, tem horas que não está bem. Então, o trabalho no passe, o trabalho na doação de energia, esse trabalho de cura, ele é isso. Né? Eu já vi muito em casas espíritas, às vezes me preocupa, né? Aquelas casas espíritas, eu tenho algumas ressalvas, mas tem aquelas casas espíritas com aqueles trabalhos de cura, os trabalhadores colocam um jaleco branco, aquela coisa, né? Isso me preocupa, porque as pessoas se investem de uma coisa que elas estão longe de si, né? É um médico que não conseguiu ser médico. Eu falo isso, gente, mas é verdade. O indivíduo não conseguiu ser médico nessa reencarnação, ele quer fazer cirurgia espiritual. Né? E aí ele quer ser o curador, ele quer ser o médico, ele quer dar receita para todo mundo, ele quer resolver as dores do mundo, ele põe o jaleco, ele sabe, ele entende, né? E pode tropeçar. Pode tropeçar. Né? Então, se eu estiver numa postura muito próxima, muito igual àquele que está ali do meu lado, né? A mulher que está no câncer, terminar e falar, minha irmã, eu também tenho as minhas dores. Então, Jesus vai me ajudar e vai te ajudar. E ele vai me ajudar a eu te ajudar, porque eu sozinho não tenho competência. Né? Nós nos igualamos. Nós nos igualamos.
Senão a gente se põe num degrau que nós não podemos ocupar. Dúvidas? Comentários? É bem interessante, né, Luciano, quando você coloca aí a questão de se passar uma regra não sobra um. Se a gente olhar no Evangelho, o próprio Jesus diz, né? Não são os sãos que têm necessidade do médico, mas os doentes. Nós não temos algumas doenças, algumas deformidades morais, né? Aparentemente que seja visível, mas temos aqueles que julgam, né? Como você bem colocou. Então, por isso a necessidade, né? Claro que eu acho a necessidade de cursos de passe na casa espíritas periodicamente, né? Para conscientizar as pessoas, porque eu acho que aí cabe ao critério da própria pessoa que vai dar passe. Ela vai ter esse bom senso de dizer que não, de se policiar e ver que não está fazendo uma coisa correta, por exemplo, está bebendo, né? Está tendo os vícios, né? Sabe, vai conhecer que depende dessas energias, esses vícios vai atrapalhar, né? Então todo esse esclarecimento é super importante, mas que de repente as casas que devem oferecer isso, né? Para os trabalhadores, para aqueles que estão começando e reforçando para aqueles que já estão. Porque muitas vezes a pessoa, o próprio pessoa, né? Eu lembro, eu tinha um amigo nosso que ele tinha um problema, um vício moral sério. Ele mesmo confessava que ele tinha e era difícil dele domar aquilo ali. Mas ele disse que através do trabalho, das palestras que ele fazia, ele tinha consciência daquilo. Mas é a forma que ele encontrava de manter o equilíbrio. Porque ele sabia que naquele dia ele tinha que cuidar do pensamento, ele tinha que não fazer certas coisas, né? Então, aquilo é uma forma que ele utilizava como medicamento. O trabalho era uma forma de um processo dele lidar com as suas dificuldades, né? Então, acho que é bem interessante a gente perceber isso mesmo, que todos nós, aqueles, mas fulano está fazendo isso, mas já é um defeito apontar e julgar o outro, já é um defeito moral. Então, por isso a necessidade, né, da gente, eu acho, reforçar essa questão, né? Todos nós estamos aqui para aprender mesmo, né? Independente de quem seja. E cair, todos nós caímos, isso é inevitável, né? Nós estamos ainda nesse padrão de quando a gente acha que a gente venceu um vício, que a gente vê, a gente está repetindo mesmo. Aí a gente começa tudo de novo, esse processo de melhoramento. Já não desista, não, né? Para que a gente possa realmente se educar através do trabalho no meio. Se esperar ser perfeito, a gente... Uma que não vai conseguir, né? Você não consegue. Sem o trabalho e o esforço, não consegue. Mas é um esforço mesmo e uma oportunidade que nós estamos tendo, né, nesse trabalho. Aqueles que estão imbuídos nessa tarefa. Né? Oportunidade de melhoramento moral. Cada um é responsável por si. Né? Obrigada. Igual a gente chamar para a nossa casa, né, um pedreiro para tampar um buraco, fazer uma reforminha, e na hora que ele chega, você fala, olha, vamos derrubar essa casa e fazer outra. Ele não tem tempo, ele não tem material, ele não tem recurso. Então, é isso que acontece na nossa reencarnação. A gente vem para fazer um reparo, né? E às vezes esse reparo para uns é mais longo, demora mais, para outros é no tempo, para outros é mais rápido, mas não é para derrubar a casa e levantar outra, né? Então a gente tem que entender que nós temos o nosso tempo, o outro tem o tempo dele, as limitações dele, né? Oi, Luciana, eu cheguei atrasada, boa noite para todos, mas eu gostaria de falar aí para vocês uma belíssima frase de Jung, quando ele diz assim, olha, conheça todas as teorias e todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é belíssimo, porque o que você traz hoje, Luciano, é muita riqueza para que a gente tenha essa consciência que nós somos igual ao outro. Nós não temos nenhuma diferença. Hoje mesmo eu ainda brinquei com a tia, a gente estava conversando uma coisa, eu falei para ela, se gritar pegar ladrão, não fica meu irmão. Essa frase, assim, ela é muito em cima dessa tua fala. Então, nós precisamos realmente ter essa consciência de que nós somos iguais. E observar quem somos nós. Como é que nós estamos ali
para poder trabalhar nessa oportunidade grandiosa de oferecer um passe. Tem boa vontade? Tem amor? Está livre de julgamento? Existe ali a congruência? Então, você falou assim algo espetacular. Obrigada, gratidão, viu? Nós estamos aprendendo muito. Obrigada, Luciano. Todos nós. Quando aparece alguém, né, que vai dizer que sabe muito, que se coloca numa posição muito acima, é porque não estudou mesmo, né, a doutrina. Não conhece, porque a proposta não é essa, né? Sim. A proposta não é essa. Exatamente. É isso aí. Obrigada. E mais? Fala. O Junto quer falar. Não, Luciano, você deu início aí a um curso de medicina. O ramo da medicina, nós já comentamos aqui, né, que é o vitalismo, né? É um ramo da medicina. Aí da gente entender. Ontem o Wander me mandou uma palestra sobre física quântica para explicar tudo isso que você está falando aí. Mas aí complica muito, né? Eu fico meio preocupado quando a Casa Espírita começa a falar em física quântica. É a mesma coisa que parar de comer carne. Tá, mas antes de parar de comer carne, eu tenho que parar de falar mal do vizinho. Aí tá, eu me candidato a ser vegetariano. Mas se eu ainda falo mal do vizinho, se eu tenho os meus trique-trique com todo mundo, não dá. Mas Da Magaúcho. da Magaúcho, né? Para largar da picanha não é fácil. Então, o Hahnemann falou assim, doença é um desequilíbrio energético. É a base do vitalismo, é a base da medicina. E isso tudo se traduz através dos chakras, né? E tudo começa no centro coronário, que se debruça sobre a pineal, né? E se debruça sobre o centro das emoções, e depois a hipófise, que distribui tudo. Então, repetindo aquilo que nós comentamos outro dia, nós temos quatro pacientes de endocrinologia, 4 pacientes femininos para um masculino. E na reunião mediúnica nós temos também 3, 4 mulheres para um homem. Por que será? E, no entanto, quando os médiuns não administram toda essa energia, porque muito desses sintomas, Luciano, que você mostrou aí quando começa o trabalho de desenvolvimento mediúnico, se falava antigamente, são trabalhos da equipe espiritual trabalhando perispírito, fazendo expansões perispiríticas para a acomodação do fluxo dessas energias. E aí essa pessoa adentra a casa espírita, começa todo esse processo de expansão perispirítica, de fluxo de energias que começam e inventa de tirar férias. Tem na casa espírita. E inventa de ir parar lá na corrente mais chamativa, que é mais light, que está na moda, que é a seita não sei das quantas, que não sei o que, quando não inventa de tomar remédio para tirar apetite, que é o grande inimigo da endocrinologia, quando não inventa de tomar remédio para dormir, quando não entra pelo Rivotril, e aí a coisa complica. E essas pacientes eu vejo, faz 40 anos que eu vejo. 40 não, 50 esse ano. Não, mas aí 50 parece que eu sou velho, eu não sou. 50 anos de formado esse ano ele tem. Já recebi um trem aí. Um trem, já me mandaram um trem. Então, você tem os problemas de hipófise, os adenomas de hipófise, depois de tireoide, de paratireoide, de mama, né? Os nódulos de mama não vêm para mim, vão já direto para o ginecologista, mas é uma grandeza, né? Uma grandeza o que tem e o que dá dinheiro para os endócrinos.
e o nódulo de tireoide, os problemas de suprarrenal, os nódulos de ovário. Por quê? Porque empipoca todo o sistema endócrino, que responde a esse desequilíbrio energético que o Hahnemann falou há 200 anos. Você falou da mulher e do homem, o que acontece? Então, a minha teoria, isso é minha, viu, pessoal? Se tiver escrito no André Luiz, foi ele que copiou de mim. A Jaqueline já está rindo, mas é verdade, Jaqueline, só está nas mulheres aqui. A ó. minha teoria? Não, a minha teoria, eu sou feminista. A minha teoria Fernando. é que o espírito, quando transita 10, 20 reencarnações em corpos femininos, devido ao machismo que impera no planeta Terra, né? Não adianta dizer que o machismo está sendo combatido, porque não está piorando. Esse espírito desenvolve capacidades muito ligadas aos sentimentos, muito ligadas à sensibilidade, ao feeling. E isso é mediunidade. Então, o espírito, quando transita em corpos femininos, né, desenvolve mais, tem mais oportunidade de desenvolver no silêncio, na prece, nas lágrimas, no sofrimento, dentro de casa, enquanto o espírito nos corpos femininos vai caçar, vai para a guerra, corpos masculinos, vai caçar, vai para a guerra, vai para o futebol, vai brigar, vai para o prostíbulo, vai para raio que o parta, e perde as oportunidades de desenvolver-se. Quando ele tem a necessidade. Kardec pergunta, é importante? O espírito tem sexo? Não. É importante nascer naquele tempo. É importante nascer homem ou nascer mulher? E naquele tempo era importante. Muito mais do que hoje. Não. E o que é importante? Depende das necessidades desse espírito. Né? Então, o espírito transita 20 reencarnações em corpos femininos, desenvolve a sua mediunidade. Mas aquelas que não... E aquela que está na igreja evangélica? Eu tenho um monte de pacientes evangélicos comigo, médiuns. Médiuns, de clarividência, de clareaudiência, de um monte de coisa. Um sofrimento porque é o demônio, tudo é o demônio, os coitados. Né? E quando você tem uma freirinha, quando você tem uma freira paciente, e a freirinha falou para mim assim, me deu um quadro de presente. Ela é famosíssima na Europa, né? Famosíssima. Me deu um quadro de presente de flores. E a especialidade dela era o rosto, ela só pinta o rosto de Jesus e de Maria. E ela me trouxe um quadro de flores. E muito obrigado, irmã, e tal. E ela ficou me olhando. Aí ela voltou no outro dia e falou assim, o senhor não gostou do meu quadro. E eu não tinha gostado mesmo. Eu falei, a senhora quer que eu seja sincera? Lógico. Eu achei que a senhora ia me dar um rosto de Jesus. Mas como que eu vou lhe dar um rosto de Jesus se o senhor é ligado a uma seita que não aceita Jesus? Eita. Aí o gaúcho aqui se manifestou, né? Quem falou essa bobagem para a senhora foi o padre, né? Ela falou, foi. Eu me dava muito com ela. Por isso que eu não gosto de padre, eu gosto de freira, eu não gosto de padre. O padre falou essa bobagem para a senhora. E aí, passado um tempo, ela falou, o senhor sabe que eu achei a Bíblia de vocês? Que Bíblia? Nós não temos Bíblia. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. A senhora achou? Eu achei nos móveis velhos lá, fui limpar no meu ateliê, e atrás do ateliê tinha um depósito, e eu achei um livro lá, e eu vim me contar, eu tô lendo Escondido, da Amada Superior, e isso causou uma coisa maravilhosa na minha vida. O que, irmã? Perdi o medo da morte. Olha, perdi o medo da morte. Uma médium, né? Fantástica, maravilhosa. Mas, no finzinho da vida dela, leu a Bíblia dos Espíritas. Foi uma benção. Então, para você aprender, Luciano, nós temos Bíblia. Os espíritas têm uma Bíblia. Temos Bíblia. E é o Evangelho.
Mas é isso que eu queria falar. A mulher é bem superior ao homem, isso a gente já sabe. As mulheres a gente deixa assim, vocês se acharem, mas nós somos superior, nós somos, não é? Mas a Vocês minha tese- concordam? Quem concorda vai assim com o dedo aí, ó, É. assim, ó. A minha tese é que a mulher é um espírito superior, né? Mas Jesus falou para Deus quando veio para a Terra: Senhor, aceitou tudo, tudo. Aí a última coisa ele falou: Senhor, mas casamento não, né? Casar não, né, Senhor? É. Como diz Vitor Hugo, o homem é onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Né? Muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida ou sigo? Sigo. Ok, vamos lá. Vamos começar. Algumas questões práticas. Pergunta, né? Não existe uma espécie de campânula fluídica isolando magneticamente os passistas, desatentos com as suas responsabilidades? Será que o ambiente fica isolado, né? Os espíritos estão lá na câmara de passe. E a gente percebe, né, que nas cabines espíritas é comum observarmos os espíritos literalmente isolando alguns médiuns passistas, tudo em função de defender, né, os assistidos aí de eventuais desarmonias provocadas por fluidos mal elaborados ou por impropriedades técnicas ou morais daqueles. Então, quer dizer, o indivíduo pode ter os vícios dele, ele precisa domar. Se ele não conseguir domar, ele é isolado, né, no trabalho mediúnico, para que ele não atrapalhe o grupo. Né? Só que determinados fluidos, por serem muito densos, quase chegando à animalidade física, aí que está o ponto crítico, e por serem projetados sobre o assistido sob vigorosa ação magnética, praticamente inviabilizam uma maior ação defensiva dessas campânulas. Então, quer dizer, se nós tivermos um grupo muito em desarmonia muito grande na casa espírita, né, um grupo desarmônico com pessoas muito desequilibradas, essa proteção do ambiente na câmara de passe, na reunião mediúnica, pode ser prejudicado. Tá? Eu sei de casos de casa espírita de participantes, né, que você percebe que tem uma sensibilidade maior, dizer que não se sente nada diferente naquele ambiente da casa espírita. Né? Então, eu já ouvi pessoas falar: eu não sinto estranho, eu não sinto nada diferente aqui, não sei por quê. Né? E eu pensei, eu sei por quê, porque o presidente está brigando com o cargo para ele continuar como presidente, a moça que cuida lá das doações, só ela quer mandar, o pessoal da sopa não gosta dos evangelizadores, porque atrapalham tudo, ninguém quer jovem lá, porque eles são muito arredios, e aí vira essa desarmonia na casa espírita. Né? E aí a vibração ela vai embora, né? Não exporiam os próprios pacientes de defesas pessoais, estariam eles inteiramente sujeitos às fluidificações de quaisquer magnetizadores, né? Então, será que eles ficam vulneráveis a essa situação? Então, quando o assistido, eu prefiro o assistido aqui, entra em oração profunda e fortalece-se na fé, além de já contar com os filtros peculiares, né, que existe na câmara de passe, esse comportamento igualmente o isola de muitas cargas fluídicas, filtrando-as, barrando-as ou selecionando-as em seu favor. Né? Então, existe um ditado aí que Deus protege os inocentes. Né? Então, se a casa está em pé de guerra, a Nina está com os melhores sentimentos para ir receber o passe, ela não vai pagar por isso. Né? Ela vai receber o auxílio da espiritualidade por merecimento, né? E aí ela é auxiliada. Quando preciso de um conselho, né? Devo pedi-lo ao passista?
Então, será que a gente vai poder orientar o assistido no passe, né? Então, vamos lá. Usualmente, as casas espíritas dispõem do receituário mediúnico ou do diálogo fraterno. Através do primeiro, obtemos do mundo espiritual respostas às nossas indagações, bem como indicações de tratamentos. No segundo, podemos ser ouvidos individual e reservadamente, desabafando, colhendo informações gerais e tirando as dúvidas existentes. Não significa dizer o que o passista não possa ser ouvido, mas não é de bom tom ficar consultando acerca de nossos problemas. Como comentei, perdi. Não significa dizer que o passista não precisa ser ouvido, mas não é de bom tom ficar consultando acerca de nossos problemas. Como comentei anteriormente, as casas espíritas devem possuir aí os mecanismos, né, administrativos. Então, tem que ter formas de fazer isso acontecer. Tá? Alguém aqui conhece, já ouviu falar dessa questão do receituário mediúnico? Alguém quer falar sobre isso? Não? Ninguém? Há muito tempo atrás era mais comum, né, nas casas espíritas ter esse tipo de tratamento, né? Então a pessoa ia com um problema de saúde, problema espiritual, né? E lá ele conversava com o médico, né? Mais antigamente fiz alguns tratamentos espirituais nesse sentido. Tanto é que aqui na minha cidade a gente não conhecia médico. Tinha algum problema, tinha um médico que é até amigo da família e tinha um centro lá em Curitiba e a gente às vezes ia no centro, às vezes até telefonava para ele passava o remédio, né? Tudo mediunicamente. Mas hoje eu acho que diminuiu muito isso, pelo menos aqui em Curitiba não existe mais isso. Existem algumas casas que têm tratamento mas já espiritual, né? Não com receituário médico, mas um tratamento psicológico. Algumas casas, né? Através do atendimento fraterno e também tratamento psicológico. Mas através de receita mesmo, pelo menos na URI Norte, que eu faço parte, pode ser que tenha nas outras URIs, a gente não tem contato, mas não existe na casa espírita esse tipo de tratamento na nossa URI. Mas é bem interessante, eu lembro que uma época eu estava com problema de saúde, e daí eu fui no médico, né, para ver o que era, o que eu tinha, né, que os médicos, até eu consultei o médico, porque eu estava estudando na época, né, eu tive que tirar uma licença da escola e tudo, eu tive que ir para o médico para pedir a licença, mas o médico não descobriu o que era, e aí eu fui no médico e cheguei lá e ele não estava atendendo, e ele estava com início de câncer, e ele estava afastado da atividade, mas tinha um outro que não dava receituário médico, assim com medicamento. E daí me perguntaram se eu queria falar com ele assim mesmo. Não, eu vou. E foi ali que ele me orientou a abrir um grupo de estudo na casa espírita que a gente não tinha. Eu lembro muito bem que daí, como a casa aqui é pequena, né, só a família, eu perguntei, mas somos só nós da família, né, como começar um grupo de estudo? Daí ele disse, se vocês não começarem, quem começa? Então ali foi a melhor orientação que eu recebi. Das físicas, das problemáticas físicas, eu não lembro nenhum, assim, o resultado foi satisfatório, mas eu não lembro de medicamento, não lembro como foi, mas essa me marcou bastante quando ele deu uma orientação mais acertada na minha vida, que foi começar um grupo de estudo na casa. Mas essa é a minha experiência com isso, mas ajuda muito, mas aqui, pelo menos na minha região, não existe hoje, que eu saiba, mas é assim, né? Eles realmente, a espiritualidade age de forma eficaz, né? Quando necessário. Mas acho que hoje em dia eu não sei como é que está o processo do atendimento nesse sentido. Pois é, algumas casas têm, é mais raro, né? É menos comum, algumas casas não têm. Eu já trabalhei uma vez com
com um amigo que é de São Paulo também, e ele trabalhou com o Stig Ibsen, que eu já falei para vocês dele, um sueco que fundou a Editora Boa Nova, e o Stig trabalhava dessa maneira, né, em São Paulo. E nós fizemos alguns testes nesse sentido, e era interessante, né? Porém, o médium ele precisa ter alguém do lado dele, que era a forma como eu trabalhava, precisa ter alguém muito coerente, com muito bom senso do lado, para evitar qualquer possível desvio de informação, qualquer falha do médium, né? Então, a partir do momento que o médium não esteja sozinho numa atividade dessa, né, não vejo problema, apesar de não ser mais uma prática que se recomende, né? Então, é uma outra questão para terminarmos. Não vou fazer essa questão, nós já estamos no horário, semana que vem nós continuamos. Dúvidas? Rapidinho, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Se correu tudo bem. Lu, tá maravilhoso, Lu, o curso. Tá nos esclarecendo imensamente. E eu nunca dei passe, assim, eu estou aprendendo muito. E a lição que você deu no primeiro dia foi, assim, valiosíssima. Eu estudei quantas vezes o livro, Lu? Acho que eu vou pelo mesmo caminho seu. Eu tenho me sentido preparada. Achei muito, muito valioso. E todos esses dos chakras, é muito, muito, muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Isso é fundamental. Nós estamos lidando com vidas, né? Com seres humanos, e acho que essa responsabilidade, ela é imensa, essa responsabilidade. Quando a gente adentra em um trabalho desse, a gente tem que ter essa dimensão do tamanho da responsabilidade que a gente tem que ter. Não é tão simples assim. De falar aqui para a bruxa Mor, Tânia tá, a semana que vem é o último dia desse estudo de passe, viu? Tá. Daí você vai fazer. O que ele vai fazer mesmo, já que ele não está nós? Qual será o próximo? Para que a gente quer falar, põe um pouquinho. Tá o autopasse. Depois vai ser o autopasse, lembra? Teacher Mor. Dá dentro. Não, agora é sério. Eu queria sugerir que a gente usasse, falei ontem com o Fernando, nós tivemos uma reunião mediúnica, depois a gente pode comentar como é que foi. Eu gostaria que a gente voltasse a estudar pelo menos umas 4 quartas-feiras suicídio. Está havendo uma quantidade tão grande em jovens que passaram pela clínica Dependentes Químicos, né, da Gran Vitória, quanto pessoas ligadas a nós. Essa noite teve mais um e tal. E a gente comecei a estudar com os meninos hoje, lá na clínica, né, no livro do Pinheiro. Já tínhamos estudado aqui no grupo, quando estudamos Ciência e Espírito, e agora eu comecei o estudo hoje, coloquei as bases de novo, porque tem uns novatos, tive que falar rapidamente o que é perispírito, etc. E xerocamos um texto, o texto inicial de perispírito. Deixei o pessoalzinho livre lá para amanhã não se sentir bem. 3 meses atrás, 1 ou 2 meninos da clínica não quiseram participar, declinaram, já tentaram o suicídio, que a ideia não os abandona, estavam com muito medo, porque eles têm um preconceito, eles têm orientações de que isso são os demônios, porque são evangélicos e tal, não quiseram participar. Amanhã eu vou começar o estudo lá com eles, deixando à vontade quem não quer participar, que não participe.
mas entre nós, eu acho que isso é um tema da casa espírita, né? Eu acho que obsessão, vampirismo, dependência química e o suicídio é um tema que deve ser abordado pela casa espírita, né? Da nossa responsabilidade, da nossa competência. Então, é uma sugestão que a gente... E aí o Luciano nos ajuda. Eu vou trazer o texto do Pinheiro, que nós já lemos, vamos ler de novo, e o Luciano entra com a colaboração dele, com a experiência dele, para a gente trocar figurinha. Luciano, você está amarrado, em nome de Jesus, Luciano, não aguenta. Ele nem sabia que ele vai fazer palestra em novembro. Então, não, vocês viram que ele já está com a cara virada para lá, né? O Grêmio jogando, deve ser, né? Então, vamos lá, pessoal. Vou passar para o Fernando fazer a nossa prece final, aí a gente já volta a bater papo. Bota um... Bem, vamos, nesse momento, aproveitar esse clima, essa concentração nossa, para dirigir as nossas melhores energias para as pessoas que foram citadas aqui, como Maria Clara Gomes, Bianca Batistella, Tiago Miller, Tereza Cotacho Lopes, Maria Nóbrega de Figueiredo, que é mãe da Kátia, e Loren Mariano Albanês, que os espíritos de luz possam acompanhar essas pessoas para que mais do que amenizar o seu sofrimento, elas possam entender qual a razão em que eles ocorrem, qual a finalidade a que eles se destinam, e possam aproveitar esse momento como mais um passo na sua evolução. E esse entendimento, agradecemos a essa doutrina maravilhosa que justifica tudo o que ocorre conosco, dando uma razão lógica, na pessoa de um Deus amoroso, que só quer o nosso bem, de Jesus, que se dignou chegar até nós para deixar, como foi dito ontem, essas pérolas, essas pepitas de ouro, e nos dando as ferramentas para que possamos garimpá-las. Que através do nosso esforço possamos utilizá-las na nossa vida, objetivando e alcançando, passo a passo, também a nossa evolução. Muito obrigado a Eurípides, que possibilitou a existência desse grupo. Muito obrigado aos nossos mentores, que sempre estão ao nosso lado, nos acompanhando. Muito obrigado aos irmãos todos que estão junto conosco, participando todos os dias, nesta caminhada de aprendizado, encarnados ou não. E essas energias benfazejas
possam permanecer nos nossos corações e que possamos ter o sentimento de amor suficiente para poder irradiá-las aos irmãos que estarão ao nosso lado. Muito obrigado e que assim seja. Obrigada, Obrigado. Fernando.